conflito familiar não eclode de uma hora para outra. Ele é também uma construção ao longo do tempo e das experiências relacionais. Na maioria das vezes, ele é a somatória de insatisfações pessoais, de coisas não ditas, de emoções reprimidas, de desinteresses, desatenções constantes, traições ou sabotagem ao projeto de vida estabelecido. O Sejusc FAM, ele funcionava como um braço do Sejusc Brasília, né? Então, o que é isso? O Sejusc Brasília funciona no edifício sede e ele veio para cá para atender as varas de família de Brasília. Numa possibilidade de mediação de longa duração. O que é longa duração? É quando a gente não tem, sabe quando ela começa, mas não sabe quando ela termina, porque vai depender da necessidade de intervenção. Então, ele foi criado para isso, para atender mediações de família, as varas de família de Brasília que existem nesse fórum. E hoje, né, com o CPC, não acontece, essa voluntariedade ficou um pouco comprometida, porque o CPC obriga que tenha a audiência. Então, talvez se não obrigasse, as partes nem viriam. Uma outra coisa que a gente não trabalha aqui, provas, quando eles falam, não, eu vou provar para a senhora, eu tenho aqui a foto no celular que ele estava, né, no pontão outro dia com os amigos e pagou a conta. Então, essa questão, tudo que precisar de prova, perícia, que seja o que for, não é na mediação que vai resolver. Porque o princípio básico da mediação é a confiança entre as partes. É proposta a ação. Antes de encaminhar para o Sejusc, o juiz tem que ver qual é o objeto daquela ação. Então, se for um caso, por exemplo, de suspensão do poder familiar, suspensão do direito de visita, em decorrência de prática de abuso sexual, por exemplo, então isso não pode ser objeto de acordo ou de mediação. Porque tem processos que demandam prova, né? E os que demandam prova ser realizada perante o juízo, evidentemente estão livres, estão excluídos do Sejusc. Nós temos essas possibilidades, acordo, não acordo, remarcação, né? E o acordo ele tem que ser sempre total? Não, ele pode ser parcial. Acontece muito também. Às vezes, guarda e alimentos estão com uma ação pedindo as duas coisas, ou mesmo, às vezes tem juiz que aceita, ou mesmo divórcio compartilha. Ah, eu concordo com isso, mas não concordo com aquele ponto. A gente pode fazer um acordo parcial e mandar para apreciação do juiz só o ponto controverso. Nós trabalhamos sozinhos, né, conduzindo uma audiência, ou nós trabalhamos com comediação. O que é comediação? O comediador, ele não tem um papel secundário. A gente divide uma audiência, a condução. Então, ela é muito rica a partir do momento em que, assim, a gente já tem essa equipe interdisciplinar, né, multidisciplinar. Quando eu entro com um colega de uma outra área, com uma outra formação, e que tem condições de fazerem, né, na verdade, colocações que possam abranger, dar possibilidades a essa família que está sendo atendida aqui, de encontrar novos caminhos, trazer novas reflexões, ajuda muito na condução. Então, eu tenho que ser totalmente imparcial, né? Eu tenho que respeitar também a confidencialidade, tudo que eles falam aqui nessa sala, essa mesa é o nosso objeto de trabalho. Então, tudo que eles falam aqui, fica aqui nessa sala. Eu não posso levar nem para o juiz o que eles disseram. Com isso, qual a consequência disso? Eu não posso ser chamada para ser testemunha numa possível audiência de instrução, né? Ah, chama a conciliadora para ela testemunhar aqui que ele falou isso e isso lá na audiência e agora mudou a fala. Eu não posso ser testemunha. Só há a lei de mediação, né, ela traz que a gente só pode quebrar essa confidencialidade se for trazida informação relativa a crimes de ação pública. E outro é a informalidade, né? Como eu falei, eu falo sempre que aqui é um ambiente informal, então nós estamos todos no mesmo nível, né? Eu não sou juíza, mas é uma informalidade
que tem validade, porque às vezes as pessoas acham que por ser informal não tem validade, não precisa, mas é uma informalidade que tem regras. Outro é a isonomia entre as partes, né? Como eu falei com você, a gente nunca parte do princípio que tem certo e errado. A gente usa, né, o termo autor e réu, que é o termo processual, mas eu falo sempre que as duas pessoas são interessadas, elas não estão em polos opostos um contra o outro, elas estão sempre interessadas. Outra, a oralidade, porque também já comentei um pouquinho, nós não trabalhamos aqui com análise de documento escrito, né? Diferente do juiz que vai se concentrar na análise do processo, de petições, de documentos juntados, de provas, a gente não trabalha com documento escrito aqui, então não precisa trazer petições, não precisa elaborar documento, a gente trabalha com a fala de cada um, né? Então, e por isso que eu falei mais uma vez que não se trabalha com provas. E outra é a autonomia de vontade das partes. Se as partes não querem, se chegam aqui, eu faço a declaração de abertura, explico como é que vai ser o processo, elas falam, não, a gente não tem interesse em participar. Eu não posso falar, não, mas vocês têm que participar. Não, eu contento, falo assim, o senhor realmente não gostaria, é um momento que vocês têm para tentar resolver e tal. Mas se eles falam, né, não quero de jeito nenhum, é autonomia, porque a mediação, um outro princípio básico dela, basilar dela, é o quê? A voluntariedade. Então, as pessoas têm que querer participar. Nós utilizamos as ferramentas da mediação num processo que passa além da resolução do processo que é enviado ao judiciário, mas uma resolução de questões que envolvem as pessoas numa situação de conflito. Prestar atenção no detalhes do que ela está falando, na forma dela se portar, dela trazer o sentimento que está na hora que ela traz essa informação, para ver se a comunicação entre eles é uma comunicação sem ruído ou não. Outra que é muito importante é o reenquadramento da fala. Por quê? Aqui a gente evita alguns termos, por exemplo, eu não falo em conflito, eu falo em questão. Por quê? Porque as pessoas já estão com um nível de conflito, né, de distanciamento grande. Eu tenho, como mediadora, tentar minimizar isso para que elas percebam que existe um problema, existe, né, uma divergência ali naquele momento, mas que isso não precisa ser resolvido através de briga. Nós não temos na mediação certo e errado. Nós temos partes que têm interesses e nós vamos conversar sobre esses interesses. Então, trazer falas mais positivas é super importante, reenquadrar as falas negativas quando eles trazem. Nós, mediadores, nós não lemos o processo antes. E por que a gente não lê o processo antes? Vários motivos. Porque, primeiro, que a gente, né, é imparcial, e para não criar nenhum tipo de juízo, então, ao ler o processo, a gente não lê antes. Mas um outro motivo fundamental é que, como eu falei, assim que distribui a petição inicial, ela vai para o juiz e o juiz marca a audiência de conciliação. Então, na hora que o processo vem para cá, ainda não houve a fala do réu. Então, o requerido não juntou nada nesse processo ainda. Então, se nós lêssemos, nós viríamos com a ideia, né, a versão ou a exposição dos fatos somente do autor. E você já pode criar um certo juízo, né, lendo só a parte de um e já imaginar coisas em relação ao outro. Então, como não é o nosso papel julgar e como para garantir completa e total imparcialidade, a gente não lê antes. Então, a gente fica sabendo do caso, né, das demandas, dos interesses aqui. Quando o mediador percebe que o ambiente está ficando tenso, de forma que você não consegue controlar, ou você percebe na fala de uma das partes que ele não está sendo completamente
claro, que tem alguma coisa que ele ou ela, né, não quer expor naquele momento diante do outro, a gente tem como possibilidade, como uma técnica, realizar sessões privadas. Então, fala assim, olha, eu vou ouvir agora só o requerente com seu advogado, o requerido se ausenta da sala, espera lá fora um pouquinho. Eu falo assim, depois eu vou chamar o requerido e vou ouvir só ele com seu respectivo advogado e normalmente vou gastar o mesmo tempo com cada um. A gente consegue acalmar as partes, consegue entender melhor o porquê do conflito e até raciocinar melhor possibilidades, né, para resolver a demanda. Então, é uma técnica que a gente usa muito. Então, nesse momento é importante o advogado fazer o que a gente chama, junto com o advogado, fazer o teste de realidade. Fala assim, olha, a senhora sabe como é que é o padrão de vida dele? Com o que ele trabalha? Quanto que ele ganha? Ele tem mais filhos? Não tem mais filhos? Para trazê-la para a realidade de que aquele desejo dela de mãe, né, infelizmente não vai ser, não é o mesmo entendimento jurídico. E outra coisa muito importante, né, para poder manter esse diálogo, é o afago. O que é esse afago? As partes, por mais que elas estejam em conflito muito grande, elas têm pontos de interesse comuns e elas têm, né, história, têm pontos positivos na história deles, né? Por isso que eles foram casados, por isso que eles se encontraram, mesmo que não foram casados, que tiveram algum tipo de relacionamento, mesmo que rápido, eles tiveram algo em comum. Então, e eles sempre trazem também isso na fala, às vezes de forma menor, né, mas trazem. E aí é muito importante a gente reforçar essa questão daquilo que eles conseguiram lá atrás e que agora eles não estão conseguindo em virtude do que aconteceu na relação. Então, é da gente fazer o reforço positivo. Para a gente é um trabalho muito mais detalhado, muito mais aprimorado, né? E eu costumo dizer que o advogado ele tem que ter perfil para atuar nessa área, porque é um trabalho que ele transcende a parte jurídica, com certeza. O advogado, ele é um profissional muitíssimo bem-vindo, né, nas audiências de mediação / conciliação e nas mediações de longa duração. Ele é um profissional que é buscado para resolver essa situação de conflito e pode colaborar muitíssimo com a boa condução da audiência de mediação. Muitos ainda apresentam alguma resistência, mas hoje ninguém mais pode retroceder. Essa é uma realidade. O método compositivo como forma de solução do conflito. O sistema jurídico ele precisa ter outras válvulas de escape. Eu acho que o causídico, o advogado, o defensor não pode se sentir desprestigiado porque é uma ferramenta, o mediador, a conciliação em vários países, não só no Brasil. Os casos não são judicializados. Após a primeira audiência, muitos países adotam sim a judicialização depois do primeiro encontro, se não houver uma solução amigável. Tem uma área melhor para ser trabalhada do que a área de família. E as questões do próprio direito de família, as questões que envolvem o direito de família, como guarda, alimentos, né, o próprio divórcio, a extinção do vínculo matrimonial e das relações conjugais, como em geral, né, como um todo, elas necessitam que as partes tenham essa predisposição a tentar resolver elas mesmas seus próprios conflitos. A gente trabalha com a observância do princípio da autonomia da vontade mesmo das partes. Então, a gente tem que estar sempre prestigiando este aspecto, né, da própria dinâmica, das técnicas de negociação, de tudo que é feito nos centros de conciliação e mediação do tribunal, né? No entanto, a baliza que a gente tem não pode ser gritantemente prejudicial a qualquer das partes, ou que inviabilize a vida do provedor, ou que seja
de insignificância ou incompatibilidade com o nível socioeconômico daquela família. A questão da guarda e da convivência também encontra os parâmetros legais que estão disciplinados no Código Civil. Agora, o que a gente sobreleva e tenta acatar e prestigiar sempre essa questão da vontade mesmo e da negociação das partes, é porque ninguém melhor do que os próprios pais para conhecer a dinâmica, né, as dificuldades e as demandas pessoais dos filhos. Então, nesse aspecto, proximidade física, interesses comuns, vários aspectos são levados em consideração e tem alguns ajustes que eram feitos durante a convivência e que eles permanecem após a separação, ou outros ajustes que o próprio casal vai construindo pós-separação. E se isso vai dar uma acomodação tranquila e razoável, a gente prestigia sim essa decisão. No entanto, sempre com olhar para a observância da ordem jurídica. A intervenção do Ministério Público é posteriormente à concretização ou à elaboração do acordo para verificar como fiscal da ordem jurídica e também na proteção dos direitos dos incapazes e hipossuficientes, eventual desnível ou ofensa à legalidade propriamente dita, que pode comprometer a execuibilidade daquele acordo. O Sejusc é uma realidade, trouxe sim efetividade, solução mais rápida, evitando contestações, elaboração de material probatório e tem resolvido bastante a situação do assistido. O diálogo que a mediação e a conciliação do Sejusc trouxe com o CPC fez com que as famílias pudessem dialogar e até mesmo estreitar os laços novamente. Que é um ponto bastante positivo, essa satisfação dos litigantes em poderem ser ouvidos e dar a palavra ou construir uma decisão, né? Construir um pacto. Os índices apontam, são bem favoráveis, demonstram que a cada vez mais as pessoas estão conseguindo, por meio de um procedimento conciliatório, chegarem a um acordo. A composição é uma forma de solução e a melhor forma de solução de conflito, onde as partes, cada uma cedendo um pouquinho, chegam ao resultado alcançado por elas. Há uma diminuição da judicialização das questões. Isso é fato, porque com o nível de satisfação bom com relação ao resultado buscado, então evita-se sucessivas execuções ou outras demandas para modificação, alteração de pactos, principalmente na vara de família, onde vige com frequência a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, que são passíveis de alteração se houver alteração fática relevante. Mas com essa abertura do diálogo, a ideia é que eles possam compor fora do sistema de justiça. Ainda que surjam alterações relevantes ao longo do caminho, com a abertura da comunicação entre as partes, elas possam evitar a excessiva judicialização com os ônus, os custos financeiros e emocionais que uma demanda gera. Isso é muito complicado, o judiciário, um juiz, resolver uma questão que ele não conhece, sendo que as próprias partes, né, com a influência dessa área da mediação, da conciliação, podem resolver, eles próprios podem decidir as suas vidas, né? Então fica bem mais fácil.
temos uma mentalidade um pouco mais antiga, alguns mantêm isso ainda, de que a justiça só acontece por meio de uma sentença. E depois essa sentença confirmada, uma sentença transitada e julgada. E eu acredito em várias formas de realização de justiça. E a composição civil é uma delas, a mediação é uma delas. Então não fica com aquela sensação de que eu ganhei ou perdi. Nós fizemos algo e que está compatível com a nossa realidade, e vamos cumprir aquilo que nós acordamos. Então é nessa perspectiva o grande valor que eu vejo na mediação. Porque a gente acredita nisso, né? Muitas vezes na utilidade do nosso trabalho, né? Do significado desse trabalho. Então, quando muitas vezes vem famílias assim muito sofridas, né? Em relação a esse processo de separação, a gente sabe que isso causa um sofrimento. A gente costuma dizer, olha, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Às vezes a gente vai ter que tocar em algumas feridinhas, mas isso pode ser restaurador, né? Para essa família, principalmente quando tem crianças envolvidas, né? Porque as crianças muitas vezes são colocadas no meio dessa situação, arrastadas mesmo para uma situação de conflito em que elas não têm, na verdade, nenhum poder sobre essa solução. E aí então a gente traz nesse processo de reflexão com esses pais durante a audiência, né? Que eles possam compreender uma forma de ver que uma coisa é o casamento, né? Que não deu certo, a outra coisa é o papel parental. Então a gente trabalha no sentido de que eles possam entender o que é conjugalidade, o que é parentalidade, para que eles possam ter uma parceria no exercício dessa parentalidade para o resto da vida dos seus filhos, né? Embora estejam separados. Então é um trabalho muito gratificante, né? E a gente fica feliz de poder estar aqui, né? Colaborando com o bem-estar e a qualidade de vida dessas famílias. Nós ficamos muito felizes porque a gente conseguiu o acordo, a gente resolveu a questão jurídica, mas a gente alcançou também o objetivo maior da mediação, que é a pacificação social. O amor está para o direito de família, assim como a vontade está para o direito das obrigações. Portanto, a mediação familiar não pode se afastar dessa máxima, conteúdo de sua atividade, relevando aos estudiosos externar esse sentido à experiência brasileira. É que a gente quer crescer.